Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio, o tratamento clínico no AVC e acelerar na neuroplasticidade. Então, se você não segue meu canal, se você não segue meu perfil, vai lá no Instagram, siga, vai no YouTube, se inscreva no canal, porque tem muito vídeo, tem muito conteúdo, vai ajudar você a gerar resultados, mas muito melhores para os seus pacientes, mas muito melhores mesmo, melhores e mais rápidos. Afinal de contas, quem tem dor tem pressa, tá bom? Olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. É um tema que afeta muito os pacientes de AVC e que atrapalha muito o processo de reabilitação, de várias maneiras, tá? A gente vai falar sobre a espasticidade no AVC. Então aqui eu vou explicar para vocês, né, o que é espasticidade, né, quais são as teorias que estão por trás disso. Eu não vou aprofundar demais nessa fisiopatologia, porque senão a gente não sai daqui, né? Eu quero trazer outras informações para vocês, mas a gente vai dar uma pincelada sobre o porquê que ela acontece, né, o que ela provoca, né, o que ela vai trazer de complicações para o paciente. E trazendo complicações para o paciente, ele vai comprometer o processo de reabilitação se a gente não estiver muito atento. Então a gente tem que estar muito ligado, né, o que desencadeia essa espasticidade e o que faz com que ela entre em mais intensidade, fique mais evidente no paciente, para a gente poder corrigir isso e amenizar esse problema, né, e normalizar esse tônus do paciente, ok? E aí eu vou falar também o que a gente pode estar trabalhando com esses pacientes, né, para poder estar diminuindo, normalizando esse tônus do paciente e acelerando o processo de recuperação dele. Vixe, agora que eu vi que eu esqueci meu microfone. O microfone está aqui embaixo. Bora lá. Boa noite a todos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí vai avisando as pessoas, porque esse tema aqui é muito importante, gente. Esse tema, ele é muito importante, porque ele vai ser fundamental no processo de reabilitação desses pacientes. Eu recebo muita queixa de paciente, né, sobre a questão da espasticidade e situações onde isso já está muito complexo. Esse processo já gerou muitas consequências e essas coisas a gente vai abordar aqui hoje, ok? Então, no mais, bora iniciar para a gente não perder tempo. Vamos convidando as pessoas aí que vocês conhecem, outros fisioterapeutas também, para participar, para a gente poder ter mais conhecimento na hora de atuar com o paciente de AVC. Então, qualquer coisa, vocês podem perguntar, eu respondo aqui, ok? Gente, o que é a espasticidade? A espasticidade, ele é um aumento anormal do tônus muscular. Eu falo muito de tônus aqui, as pessoas associam muito tônus só à lesão neurológica. Tônus é algo normal, todo indivíduo tem um tônus muscular. O que é o tônus muscular? É o grau de tensão da musculatura. Quando a gente pega no músculo, a gente sente uma tensão ao repouso, isso é o tônus muscular. É o tônus que dá firmeza para o corpo da gente, que vai dar sustentação para o corpo da gente, e fazer com que a gente consiga se manter contra as ações de forças externas, principalmente a gravidade. Então a gente consegue manter uma estruturação do corpo, mantendo-se na postura em função do tônus muscular. Então, dentro de uma pessoa normal, por que eu falo muito dentro da normalidade, dentro do que seria comum para mim, para você? Porque a gente precisa entender o que é normal para eu entender o que está errado no indivíduo, tá? As condições patológicas que aparecem no indivíduo, elas aparecem por alguns mecanismos, né, de lesões do sistema suprassegmentar, no caso do AVC, que vão comprometer o funcionamento normal. Então a gente precisa entender um pouco esse funcionamento normal. E dentro do tônus muscular normal, do indivíduo normal, ele vai flutuar. Flutuar no sentido de que eu vou ter pessoas com tônus um pouco mais alto, pessoas com tônus mais baixo um pouco, pessoas com tônus mais baixo ainda. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a tendência do tônus é diminuir. Se essa pessoa é mais jovem, o tônus é
mais alto um pouco. Só que isso tudo dentro de uma normalidade. Se essa pessoa pratica atividade física, a tendência do tônus é ser mais alto. O tônus ele vai variar até em relação à cor da pele, à raça da pessoa. Pessoas negras têm uma tendência de um tônus mais alto que pessoas brancas. Não é 100%. Lógico que vai ter pessoas de origem de pele branca que vão ter tônus mais altos, mas no normal, numa tendência natural, pessoas da pele negra têm um tônus mais alto. Tanto que a gente olha pessoas negras que você acha que a pessoa tem uma determinada idade e ela tem às vezes 10 anos, 15 anos a mais. Então elas aparentam ser mais novas porque o tônus dá essa sustentação para a pele, né? Também tem um tônus muscular, o tônus da pele. Então ele dá essa sustentação. Não fica aquela pessoa com o rosto caído, com aquela flacidez, como diz outro, né? Cheio de pelanca, cheio de mochiba, vou dar o tchau e tá lá, balançando tudo quanto é lugar no braço. Isso é porque tá com flacidez. Então, quanto mais firmeza a musculatura tem, né, mais ativo está esse tônus. E é isso que as pessoas buscam e não entendem. Só que isso, no paciente de AVC, isso vai estar fora desse quadro normal. Fora desse limite de normalidade, que ele pode estar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. No caso do AVC, ele pode estar muito mais alto do que o normal ou muito mais baixo do que o normal. Então, quando ele está bem abaixo, que é aquele paciente flácido, mole, que vai desabando, desmontando, o braço cai, vem com uma luxação de ombro, porque o braço está todo molenga, a musculatura do manguito rotador não dá sustentação, então a cabeça do ombro cai, gera uma subluxação. Então, se o tônus desse paciente está muito baixo, ele tem uma hipotonia, né? Hipo de pouco tônus. Se ele está muito alto, ele tem uma hipertonia. E aí essa hipertonia, quando ela é muito alta e muito exagerada, a gente chama de espasticidade. O que é essa espasticidade? É uma alteração anormal, né, exagerada, do tônus muscular, que vai ser desencadeada principalmente em alteração do comprimento da fibra muscular, da movimentação desse músculo, né? São os reflexos de estiramento. Então, essa espasticidade, ela vai gerar vai ser desencadeada também pelos reflexos de estiramento. Então, quando você tenta pegar o braço da pessoa que está lá no padrão espástico, todo rígido, todo travado, e você vai tentar alongar, se você fizer um movimento rápido demais, o que você faz é o efeito inverso, você aumenta mais ainda essa espasticidade, você desencadeia ainda mais esse reflexo, porque existe uma hiperreflexia. Eu vou explicar aqui para vocês por que isso acontece, tá bom? Então, essa espasticidade, esse aumento exagerado do tônus muscular, por que ela acontece? No AVC, a lesão está lá no cérebro. Ela tem uma lesão do sistema suprassegmentar, tá? Do sistema nervoso central suprassegmentar. Então ele está acima da medula. Então toda a estrutura do cérebro ali, né, a gente chama de sistema suprassegmentar. E aí o que acontece? Dependendo das regiões, né, do cerebral, você vai ter lesões em vias inibitórias, porque o nosso corpo, ele tem neurônios que vão ativar, que vão gerar um estímulo excitatório, que vão excitar uma resposta motora, e tem neurônios que vão inibir essa resposta motora. E dentro do sistema nervoso central, para que o estímulo aconteça, né, para que esse estímulo aconteça, a gente tem neurotransmissores que estão envolvidos. Então, quando a gente tem uma lesão do sistema suprassegmentar em determinadas áreas do cérebro, você pode comprometer essas vias inibitórias. E quando a gente compromete as vias inibitórias, você não tem mais o controle do que está passando. E aí você tem um bombardeio de estímulo chegando ali na região muscular. Esse estímulo vai estar intensificando a resposta de tônus muscular que tem a ver com fuso muscular. Ou seja, o fuso muscular, ele é um proprioceptor.
Ele é um receptor proprioceptivo. Alguém já ouviu falar, quem me acompanha aqui, já ouviu eu falando de propriocepção? De proprioceptores? Eu estou fazendo essa pergunta, mas é de forma sarcástica mesmo, porque eu falo disso o tempo inteiro. Eu falo de sistema proprioceptivo o tempo todo. O paciente de AVC ele tem muitas alterações que vão estar relacionadas ao sistema proprioceptivo. É lógico que a lesão não está lá no fuso muscular, a lesão não está no músculo, a lesão está no sistema suprassegmentar. Só que eu dependo da minha resposta de tônus muscular de toda uma ativação que passa pelo fuso muscular e que vai chegar na musculatura esquelética. O que é a musculatura esquelética? É seu quadríceps, seu bíceps, seu abdominal. Tá? Então, quando você tem uma lesão, uma alteração nesse sistema suprassegmentar que vai interferir nessa transmissão de vias excitatórias e inibitórias, você vai ter um bombardeio de estímulos. Isso vai sobrecarregar essas estruturas e não vai ter nada que controle ela da forma como acontece dentro da normalidade. E aí isso fica exagerado. E esse exagero gera uma hiperreflexia, porque a hiperreflexia também tem a ver com esse fuso muscular. O que é hiperreflexia? É aquele reflexo que a gente faz, por exemplo, quando você vai lá no médico, ou a gente está lá na faculdade, vai fazer teste dos reflexos, pega um martelinho, coloca a pessoa sentada numa maca e você vai percutir lá no tendão patelar, lá no joelho dela, no tendão patelar. Quando você bate, a perna levanta. Isso é um reflexo. Ele não tem um controle superior. Ele sai lá, você gerou um estiramento, né, do tendão, bateu no tendão, estirou o músculo, gerou estiramento desse músculo, ativou o fuso muscular, ele sai lá do fuso muscular, vai lá na coluna, lá na medula, e volta para a musculatura que ele está ligado. E faz a contração dessa musculatura. Por isso que a perna dá um saltinho. Quando você tem essa lesão do sistema suprassegmentar, que esse controle inibitório excitatório está exagerado, esse reflexo ele se torna muito mais sensível, muito mais evidente. Qualquer estiramentozinho vai desencadear esse reflexo. Tá? Então a gente chama de hiperreflexia. Então esse aumento exagerado do tônus muscular que a gente chama de espasticidade, que foi ocasionado por conta dessa alteração do sistema inibitório e excitatório, né, do sistema nervoso inibitório e excitatório, ele vai provocar também, além de um aumento desse tônus exagerado nessas musculaturas, também de uma hiperreflexia. Então qualquer coisinha que você percute ali, você desencadeia um reflexo. Pode gerar também uma situação que a gente chama de clonus. O que é o clonus? Talvez aí vocês já tenham encontrado o paciente de vocês, que do nada o paciente começa a pular a perna. Tá ali posicionado de uma forma, você posicionou seu paciente e aí ele começa a dar aqueles pulinhos, aqueles trancos, parado, ninguém tá fazendo nada, ele simplesmente começa a pular. Essas contrações rítmicas, né, involuntárias, a gente chama de clonus, tá bom? Então isso pode desencadear também. Tudo isso é provocado porque teve essa lesão no sistema suprassegmentar, nesses neurônios do sistema suprassegmentar. E é o que a gente ouve falar, né, de síndrome do neurônio motor superior. Por que neurônio motor superior? Porque nós temos os neurônios que estão lá no sistema suprassegmentar, né, fazendo a conexão com o sistema suprassegmentar, e tem os neurônios que vão fazer conexão com os músculos, que são neurônios motores inferiores. Então, quando a gente fala em neurônios motores superiores, a gente está falando de sistema suprassegmentar. E a característica de lesão de neurônios do sistema suprassegmentar, de neurônios do sistema motor superior, é provocar essa alteração entre o controle inibitório e excitatório e gerar uma hiperexcitabilidade dessa musculatura, aumentando exageradamente o tônus muscular. E aí, esse tônus exagerado, ele vai ser mais intenso em alguns grupos musculares do que em outros. Por isso que se entra num padrão de, por exemplo, flexor de membro superior e extensor de membro inferior.
O fuso muscular, quando ele age de forma reflexa, ele manda uma ativação para o músculo agonista e manda uma inibição para o antagonista dele, que é o músculo opositor. Então a gente vai ter uma tendência de ter um grupo muscular que é mais evidente essa hipertonia. E o grupo opositor já não vai ter esse tônus elevado. Mas por que não controla, ele não consigo controlar esse movimento e impedir essa espasticidade, no caso o paciente? Porque a lesão do AVC, como ela compromete o sistema suprassegmentar, ela compromete as informações de processamento e de execução do movimento, ela vai gerar muita fraqueza. Além da alteração do tônus, vai gerar fraqueza. Então esse paciente ele não consegue ter força suficiente para impedir que esse padrão aconteça. E aí o tônus exagerado vai fazendo com que o movimento, né, quando o paciente entra no padrão, ele assuma movimentos aqui, no caso do membro superior, de flexão do cotovelo, de flexão do punho, de adução, flexão do polegar, de flexão dos dedos. Então, esse padrão ele acontece porque o estímulo, a excitabilidade desses músculos está muito maior do que o dos opositores dele. No caso do membro superior, esse padrão mais comum é o padrão flexor, que eu acabei de falar aqui. Então, a gente tem o paciente com o braço aduzido, ombro aduzido, flexão de cotovelo, né? Punho em flexão, polegar normalmente dentro da mão, então está aduzido e fletido, e os dedos em flexão. Então, o paciente vai assumir este padrão aqui. E no caso do membro inferior, ele vai ter um aumento da excitabilidade normalmente do quadríceps e do tríceps oral, que é a panturrilha. Então ele vai ter um aumento dos músculos extensores, extensor de joelho e flexor plantar. A gente fala flexor plantar, mas seria o movimento da ponta do pé para baixo. Então esses músculos vão estar com uma hiperexcitabilidade e gerando uma espasticidade. E qual que é o grande problema de você gerar todo esse padrão de flexão ou de extensão e não corrigir? Se a gente não corrigir isso, isso vai gerando muita consequência para o paciente e vai comprometendo o processo de reabilitação dele. A gente não consegue nem posicionar o paciente. E isso é muito comum. É muito comum o fisioterapeuta encontrar pacientes com esse padrão de espasticidade muito alto e não conseguir quebrar esse padrão de espasticidade do paciente para poder trabalhar com ele. Então isso vai comprometer o dia a dia do paciente, porque ele vai ter dificuldade de realizar tarefas, mas também vai comprometer o processo de reabilitação, porque vai tornar muito mais difícil você trabalhar com esse paciente. E essa espasticidade exagerada, ela compromete, né, todo o padrão postural do paciente. O paciente vai ficar completamente desorganizado. Completamente desorganizado. Ele já tem toda uma alteração de processamento de informações, de percepção sensorial do corpo dele. Ele não se organiza, ele não reconhece o lado corporal que está comprometido, né? Se foi cérebro direito, comprometeu o lado esquerdo, ele já tem dificuldade de percepção desse lado esquerdo. Aí entra uma espasticidade, ele vai ter mais desorganização ainda, vai ter mais dificuldade para se desorganizar, isso vai gerar mais desequilíbrio para ele vai ter mais dificuldade de se manter na postura, porque ele não consegue se organizar, e ele não tem um reconhecimento corporal para poder fazer esse controle postural adequado. Ele não tem resposta de força muscular para quebrar esse padrão que está ali espástico, né, que era de flexão do membro superior, e quebrar esse padrão e apoiar esse braço em algum lugar para ele manter o equilíbrio. Ele não tem, então está comprometendo todo o padrão postural do paciente, né, todo o controle postural dele, e vai gerando muito desequilíbrio. E isso, logicamente, favorece muito mais ter quedas desse paciente mesmo postura sentada, né? Porque o paciente vai ter dificuldade de se organizar. Ele não vai ter uma resposta de reação de proteção. O que é a reação de proteção? Você começa a desequilibrar, você leva o braço para apoiar. Ele não consegue quebrar esse padrão espástico, ele não vai levar esse braço.
Então isso está alterado nele também. Então ele vai ter muito mais dificuldade, vai ser muito mais propenso a quedas e vai ter muito mais dificuldade na hora de trabalhar com esse paciente, porque a gente não consegue posturar ele, porque eu não consigo quebrar esse padrão espástico. E é isso que a gente vai falar aqui também, ok? Deixa eu ver aqui. Ih, já tem pergunta aqui para cima. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí, bora lá. Bora lá. Espasticidade, se deixar, vai o dia todo, porque tem assunto. É verdade, doutor Vinícius, esse clonus é uma hiperreflexia. Ele é uma hiperexcitabilidade, né? Eles são estiramentos em sequência, né? Hiperreflexia em sequência. Ele começa a gerar várias contrações musculares em sequência e o paciente não consegue controlar. Tá? E esse clonus, fica ligado aqui nisso que eu vou falar. Muitas vezes, se o paciente do nada tá paradinho, começa a desencadear esse clonus, muitas vezes isso é por conta de alguma alteração que está acontecendo com ele e ele não percebe. Tá? Pode ser que se ele tiver sentado, posicionado, a pessoa posicionou ele de uma forma que ele está muito desalinhado, está sobrecarregando e está machucando, ele desencadeia o clonus. Se ele tiver calçado e um dedinho ficar dobrado, porque ele não tem controle, ele pode desencadear esse clonus. Então, se o paciente começou do nada, tá ali, né, em casa, do nada, ou lá na clínica, você não está mexendo com ele, ele desencadeia um clonus, pode olhar a questão do padrão postural dele, tá? De alinhamento postural. Tem alguma coisa desorganizada. Mas muitas vezes, quando a gente vai fazer essa mudança de postura do paciente, né, essa transferência do paciente, ele às vezes desencadeia o clonus porque você está movimentando ele ali e está gerando toda uma alteração da mecânica de movimento dele, tá? Pode acontecer também esse clonus, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar. Se você olhou, não tem nada desalinhado, ele está tudo tranquilo, né? O pé está posicionado normal, está com alinhamento. Se ele começa a ter muito clonus o dia todo, alguma coisa errada tem. Pode ser que ele teve alguma fratura e ele não está percebendo ali porque a sensibilidade dele está alterada, né? E não é perceptível ali, às vezes movimentou, virou o pé, bateu o pé e aí aquilo gerou algum machucado para ele. Pode ser que seja alguma infecção que esse paciente esteja com ela. Isso pode desencadear esses clonus também quando o paciente tem essas alterações do sistema suprassegmentar, tá bom? Então, exercícios que incluem propriocepção inibem, diminuem essa espasticidade. Vou falar de alguns exercícios que devem ser trabalhados para quebrar essa espasticidade e normalizar esse tônus, tá bom? Calma aí, Priscila. Sempre, né? Só porque você já é de manhã e onde você está, você quer acelerar o negócio. Calma. Aqui é a noite. A gente tem a noite toda para conversar. É porque a Priscila está lá no Japão. Então, como ela já está adiantada, né? No caso, hoje já é amanhã para ela. No caso, ela já quer antecipar a informação. Vou chegar lá, tá, Priscila? Cacau colocou aqui, como diferenciar a espasticidade da rigidez encontrada no paciente com Alzheimer ou Parkinson? Ótimo, gente, o povo hoje quer acelerar as informações. Eu já vinha com essa informação, muito bom, muito obrigado, Cacau, porque já veio no momento certo. Ótima pergunta, eu já vou falar. Como que a gente faz essa diferenciação da questão da espasticidade, saber se é uma espasticidade, saber que é uma rigidez? A gente tem testes para trabalhar isso, para testar. Existem algumas escalas, né, que a gente faz o teste do grau de espasticidade. Então, espasticidade tem grau, Vinícius? Tem. Você pode ter uma pessoa com uma espasticidade mais leve, ter uma pessoa com uma espasticidade mais forte, tá? E dentro desses graus, a gente consegue entender se isso é uma espasticidade, se isso é uma rigidez. E o tipo de espasticidade, porque essa hipertonia, o paciente de Parkinson também tem. Paciente de Parkinson, pacientes com alteração do sistema suprassegmentar, lesão do neurônio motor superior, então pacientes que têm processos degenerativos de neurônios na medula, né, por exemplo, uma esclerose múltipla, que começa a ter alteração
lesionar esses neurônios, você pode desenvolver essa hipertonia exagerada. O paciente de Parkinson, ele desenvolve. E aí tem uma diferença da espasticidade do paciente de Parkinson com a espasticidade do paciente de AVC ou do paciente que sofreu uma paralisia cerebral, tá? Porque qualquer lesão que provoca qualquer acidente ou alguma lesão que provocou modificação, lesão no sistema suprassegmentar, nos neurônios motores superiores, pode desenvolver uma espasticidade. Então você pode ter uma criança que sofreu uma lesão, uma paralisia cerebral, você pode ter uma pessoa que teve um acidente de carro ou de moto e teve um traumatismo craniano, ou uma queda, né? Pode ser um idoso, teve uma queda, bateu a cabeça e aí teve um traumatismo craniano. Então qualquer lesão no sistema suprassegmentar pode desencadear. E lesões também degenerativas, lesões hereditárias, né, genéticas, que a pessoa pode desenvolver. E aí o Parkinson é uma delas. E aí, o que acontece? Antes de eu falar das escalas para a gente medir. Existe um sinal desses pacientes com espasticidade, característica nesses pacientes de AVC, no paciente de paralisia cerebral, de traumatismo craniano, que diferencia do paciente de Parkinson, pelo seguinte: o paciente de AVC ele vai ter uma espasticidade do tipo canivete. A gente chama de canivete. O que é o canivete? Lembra aquele canivetinho suíço? Ou quem tem um avô que andava com um canivetinho pendurado na cintura? Meu avô andava com um canivetinho pendurado na cintura, né? Esse povo antigo que ficava na roça, sempre tem um canivetinho pendurado na cintura. Então esse canivete ele fica fechado. Você vem aqui, né? Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. O canivete está aqui fechado. Está fechadinho. Né? Você vem na lâmina dele e aí você vai abrir este canivete para você poder utilizar, certo? O início da abertura do canivete, se alguém já pegou um canivete para tentar abrir, o início é muito difícil. O início é muito difícil. Ele é muito mais duro no início. Então você tem que fazer muito mais força para conseguir abrir o canivete. A partir do momento que você vai angulando ele, vai ganhando amplitude de movimento, ele vai ficando mais leve e você consegue abrir com mais facilidade. Este é um sinal característico da espasticidade no AVC, na paralisia cerebral. Tá? É a espasticidade do tipo canivete. Ela é mais difícil de quebrar no início, à medida que eu vou angulando, vai ficando mais fácil. Ou seja, quanto mais a musculatura está encurtada, mais alta é essa espasticidade. Mais difícil é eu quebrar essa espasticidade. Quanto mais eu vou ganhando amplitude de movimento, mais fácil vai ficando quebrar esse padrão espástico. Então ele fica mais rígido no início e vai ficando mais maleável à medida que ganha amplitude de movimento. Olha que maravilha! Eu acabei de dar uma informação que a gente vai utilizar para quebrar o padrão espástico do paciente. Eu vou falar na frente ali o raciocínio. Se alguém ainda não entendeu o raciocínio, ele já está explicando aqui o que você precisa fazer para impedir essa espasticidade. Porque na contração exagerada, na amplitude de movimento onde o músculo está mais encurtado, essa espasticidade tende a ser mais alta. Tá? No Parkinson, né, que foi que a Cacau perguntou aí, no Parkinson, esse sinal é do tipo roda denteada. O que é a roda denteada? É quando você tem aquelas engrenagens, né, igual de relógio, que vai passando vários dentinhos um sobre o outro. Então ele encaixa um dentinho no outro, aí ele vai rodando e vai encaixando, vai rodando e vai encaixando. E aí ele vai trazendo um dentinho sobre o outro. Tuc, aí vai rodando. Tuc, tuc. Então você tem uma espasticidade que ela vai fazendo solavancos. Aí você tenta alongar um pouquinho, faz tuc, aí ela trava de novo. Aí você consegue mais um pouquinho, faz tuc, trava de novo. Aí consegue mais um pouquinho, tuc, trava de novo. Então isso é a espasticidade característica da doença de Parkinson, que é a de roda denteada, ok? Então já é uma espasticidade com características diferentes, mas tudo é uma hipertonia. E aí, como que eu sei que não é uma rigidez, uma contratura? Quando você está fazendo o movimento para quebrar o padrão espástico, se você não consegue sair do lugar de jeito nenhum, você não consegue movimentar nada, significa que esse paciente está com alguma rigidez muito alta.
ou uma contratura muscular. Que é a contratura muscular? Eu não tenho mais como alongar esse músculo. Eu não tenho mais como ganhar amplitude de movimento nesse músculo. Isso é um grande perigo da espasticidade. Isso é um grande perigo das deformidades que geram, e a espasticidade é uma das situações que geram deformidades. Eu fiz uma live falando sobre deformidades posturais. E eu falei da importância de alinhar o paciente. Da importância de não deixar o paciente, porque ele está numa cadeira de rodas, ficar descalço, com o pé todo desalinhado. Da importância de usar talas de alinhamento, de posicionamento no paciente. De quebrar esses padrões aonde a musculatura está encurtada demais. Por quê? Porque senão você vai chegar no momento em que você não consegue ganhar movimento mais. Se você fizer isso naturalmente no seu corpo, você que não tem lesão neurológica nenhuma, e você engessar o seu braço fechado aqui, você deixar 60, 90 dias desse jeito, quando você tirar o gesso, você não vai ter essa amplitude completa de movimento. A musculatura, quando ela está muito imóvel, quando ela não tem movimentação, de amplitude de movimento, você vai reduzindo muito o comprimento das unidades menores musculares, a gente chama de sarcômeros. Você vai criando muitos tecidos conjuntivos, você vai criando muita rigidez nas estruturas das fibras musculares, você não consegue mais quebrar. Aí, nesses casos, você vai ter que entrar, né, com uma cirurgia de liberação de tendão, ou no caso, né, se você conseguir ir forçando isso aos poucos e ganhando e forçando, sustenta, ganha e força, e aí existem técnicas que a gente vai utilizando para poder ir ganhando, ganhou um pouquinho, você trava ele ali, né, põe um gesso, põe uma tala travando, depois você ganha mais um pouquinho, põe uma tala travando, para que esse alongamento vai se perdurando e não volte para a posição que estava originalmente, tá bom? Então, na contratura, você não tem ganho de movimento, você não tem ganho de amplitude de movimento. Aí você já complicou de vez toda a mecânica de movimento desse paciente, todo o processo de reabilitação dele, toda a independência que ele poderia ter, né, ou atividades que ele poderia realizar utilizando aquela estrutura de membro superior ou de membro inferior, né, daquela articulação, por conta dessa deformidade que acabou gerando, que é uma contratura muscular. Você não consegue nem posicionar o paciente em determinadas situações. Ok? Tudo bem, Cacau? Explicou? Eu tentei falar mais devagar, mas é um tema que ele é, né, complexo, né? Tem muitos detalhezinhos que vão diferenciando, então eu sei que isso dificulta, às vezes, um pouco. Eu tento falar mais devagar, mas é muita informação, tá bom? A Cláudia Fernandes colocou aqui: doutor, toda vez que eu tenho um compromisso, o meu fica dessa forma, aí meu filho me ajuda. Dessa forma é o quê? O Clonus? Você fica ansiosa e dispara o Clonus? Porque quando a gente fica ansioso, se for o Clonus, a gente gera aumento da tensão muscular. A ansiedade desencadeia o aumento da tensão. E tudo que gera uma alteração no seu corpo pode desencadear esse Clonus aí, tá? Aí meu filho me pergunta se eu estou nervosa. É por essa razão, tá bom? A Priscila colocou aqui: eu queria entender essa fraqueza no joelho depois da academia. Batata, o joelho fica instável, fraco, mole. Depois dos exercícios do método, na maioria das vezes, outras não. O que acontece? Quando o paciente, se ele tem uma espasticidade, se ele tem uma hipertonia, né, de membro inferior, você movimentou, você fez exercícios, você movimentou o paciente, você quebrou o padrão de rigidez que ele tinha, de espasticidade ali que ele estava, que gerava um travamento do membro numa determinada posição. Você tem movimentação das articulações quando você está fazendo alguma atividade, algum exercício. Você tem movimentação daquele membro, né, movimentação interna, intrínseca
da articulação e macro, do movimento macro, do movimento grande, né? No caso do membro inferior, tem movimentação do quadril, do joelho, do tornozelo, e dentro da articulação existe micromovimentos também, que vão acontecendo para que o movimento macro aconteça. Tudo isso favorece quebrar o padrão de espasticidade. Então isso é uma forma de você trabalhar o paciente para quebrar o padrão espástico. Quando eu faço atividades, quando eu movimento, eu tendo a normalizar esse tônus. Se o tônus é mais alto, ele vem para baixo. Aí o paciente, aí o paciente não consegue ter o controle, porque o paciente não tem o controle. Quando você quebra a espasticidade do paciente e não dá condição para ele ter controle do movimento de forma voluntária, ele vai ficar instável. Entendeu? Que não é só quebrar padrão de espasticidade, eu preciso devolver a capacidade de controle do movimento. Como que eu devolvo a capacidade de controle do movimento? Gerando neuroplasticidade no meu paciente, gerando novas conexões neurais. Depende do estímulo que eu gero para o meu paciente dentro da fisioterapia. Depende de como eu trabalho o meu paciente dentro da fisioterapia. Então existem fisioterapias que eu vou fazer um trabalho mais ou menos, e essa é a verdade mesmo, e não vou dar condição do meu paciente ganhar controle motor. Não vou estimular o suficiente para gerar uma neuroplasticidade e devolver a capacidade dele de ter controle ativo do movimento. E aí eu tiro a espasticidade do meu paciente, que está ali travando ele, que está sustentando ele contra a gravidade, e ele faz o exercício, isso se quebra, ele não tem controle desse movimento, a tendência dele é desabar. Por falta de estabilidade, por falta de controle do movimento. Por que que ele, quando o paciente tem uma hipertonia, um tônus mais alto, ele consegue ficar em pé mais fácil? Porque a hipertonia, o tônus mais alto, como eu falei, ele ajuda na sustentação contra a gravidade. O paciente hipotônico com tônus baixo, ele é um paciente flopzinho, um paciente todo flácido, molenga, ele fica com o tronco todo caído, ele fica quase derretido. Esse paciente tem dificuldade de se manter contra a gravidade, porque a gravidade está jogando ele para baixo, ele não sustenta. Então, o meu paciente tem uma hipertonia, isso gera uma facilidade para ele contra a gravidade, de manter a postura, mas se eu quebro esse padrão espástico, ele desaba. Entendeu? Ah, então eu vou deixar ele espástico? Não, você vai quebrar o padrão espástico e vai devolver o controle motor ativo do paciente, vai gerar neuroplasticidade, vai gerar novas conexões neurais, vai devolver a força muscular para ele, vai devolver a estabilidade articular para ele, vai normalizar esse tônus e aí o paciente consegue ficar dentro da postura de uma forma mais próxima do normal. Ok, Priscila? Entendeu? Deixa eu ver aqui, outras vezes, depois dos exercícios do e-book, ele tem mais disposição, caminha um bom tempo com firmeza. Será que eu estou provocando estímulos errados nos exercícios? Se durante o exercício a gente fizer um estímulo inadequado dentro do exercício, por exemplo, um posicionamento inadequado do paciente, eu posicionei ele de uma forma onde o alinhamento biomecânico está inadequado, esse tônus dele não cai, esse tônus sobe. Se eu posicionar meu paciente de forma desalinhada, eu aumento essa espasticidade dele. Eu exagero a hipertonia dele, porque eu gero um estímulo para esse tônus dele aumentar. Então, pacientes que estão mal posicionados e aí sobrecarrega nele, está machucando, isso vai piorar a percepção de espasticidade dele. Se eu posiciono ele de forma alinhada e faço o exercício de forma correta, não, você vai normalizando. Dentro da gente, dentro da normalidade de quem não tem uma alteração neurológica, você vai ter dias que você vai estar com mais disposição, você vai ter dias que você vai estar com menos disposição. Ou, se você faz uma caminhada logo após os exercícios, se naquele dia eles foram muito mais intensos, se o paciente estava
dedicou mais, né, teve mais dedicação dentro do exercício, conseguiu fazer os exercícios de uma forma mais intensa, então isso provocou mais desgaste físico nele. Pode ser que esse dia ele tenha mais dificuldade. Pode ser que o paciente aquele dia não estava tão bem, os exercícios já não foram bem, ele já não estava com muito ânimo, mas mesmo assim, né, ele vai fazer a atividade dele, ele vai sentir mais. A gente é assim também, tá? A gente é assim também. Então vai ter dias que a gente vai reagir melhor do que outros, tá bom? E aí também tem a questão emocional do paciente, né, do indivíduo. Como eu falei, dentro da normalidade a gente tem essas alterações emocionais que vão dar mais ânimo ou menos ânimo. E para o paciente isso também às vezes é muito mais intenso do que para a gente, tá? No paciente neurológico. Ele não tem desequilíbrio, mas muitas vezes não caminha muito por conta dessa fraqueza. Acabou de falar, por conta da fraqueza. Se eu não devolvo a capacidade do paciente de ter controle motor voluntário, e controle motor voluntário é ter força muscular normalizada, tônus muscular normalizado, estabilidade articular, respostas de controle postural, respostas de proteção adequadas, para que ele consiga se organizar e manter o controle postural, o alinhamento com o equilíbrio. Então, não é uma coisa só que esse paciente precisa ter. Ele precisa ter várias coisas. Por quê? Porque dentro da normalidade, do normal, né, dentro do indivíduo normal, nós temos tudo isso funcionando ao mesmo tempo. E mesmo assim, em algumas pessoas, isso vai estar alterado. É muito comum acontecer essas alterações em pacientes idosos, pacientes que ficaram acamados por um bom tempo, porque ficou doente, precisou ser hospitalizado, né? Então isso se altera. Dentro do paciente neurológico, isso é mais evidente, é mais perceptível. Tá bom? Então a gente precisa, não é só trabalhar força muscular, não é só trabalhar uma atividade, a gente precisa trabalhar vários objetivos dentro do mesmo exercício. Por isso que lá no e-book tem os exercícios com disco para ajudar ainda mais a acelerar essas respostas. Tem um exercício onde a gente utiliza a contração concêntrica, excêntrica e isométrica com estímulo do terapeuta para que ele controle todo o movimento, todo o exercício em relação à resposta de força do paciente, em relação à resposta de movimentação do paciente, de direção do movimento que eu quero para gerar a resposta adequada do paciente. Então, quem controla toda a resposta do paciente dentro da terapia é o fisioterapeuta, é o terapeuta. Ah, meu fisioterapeuta não põe a mão em mim. Então você não vai ter uma resposta de estímulo adequada. Não tem como, sem pôr a mão no paciente, sem dominar o processo de habilitação, sem dominar a fisioterapia ali, os exercícios, as respostas que eu quero gerar para o meu paciente, eu não consigo estimular ao máximo ele, para gerar a melhor neuroplasticidade possível, de forma mais forte, de forma mais intensa, de forma mais rápida, ok? Então, são vários fatores que têm que ser observados. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, nessa questão do e-book aí, Priscila, teve uma pessoa que ela comprou e falou, eu achei que tinha mais exercícios. As pessoas, às vezes, elas estão preocupadas com quantidade de exercícios. Embora no e-book são 12 exercícios. Mas um exercício do e-book, eu garanto para vocês, um exercício daquele e-book, ele trabalha muito, mas muito, muito mais coisas do que os exercícios da fisioterapia tradicional. Mas muito mais. Porque a fisioterapia tradicional trabalha um objetivo por vez, trabalha um segmento, trabalha de forma segmentada demais o paciente. Lá a gente trabalha de forma integrada, gera estímulos neurais e musculoesqueléticos no mesmo exercício. Eu não separei isso, eu integro fatores neurais, eu tenho várias técnicas dentro da atividade para gerar o máximo de estimulação para o indivíduo. Então, um exercício trabalha tanta coisa. Por que a pessoa está preocupada com quantidade de exercício? Porque não tem a mínima noção do que faz com o paciente. Não tem a mínima noção do porquê que ela está usando aquele exercício. Olha o exercício que eu estou propondo, não sabe nem o que ele está trabalhando, porque não sabe enxergar o que o exercício gera de resposta. Acha que o exercício é que vai resolver o problema do paciente. Uai, Vinícius, não é o exercício que vai resolver o problema do paciente? Não. Exercício é veículo.
Exercício é um veículo, é igual um carro. O exercício é o carro. Ah, mas o carro me leva para os lugares. Mas alguém tem que entrar no carro e dirigir. Alguém vai ter que entrar nesse carro, dirigir, acelerar, frear, virar o volante. Entendeu? Então, quem vai guiar toda a atividade é o terapeuta, usando técnicas para pilotar esse paciente, para pilotar essa terapia. E aí depende da habilidade desse piloto. Depende da habilidade desse piloto. Temos pilotos e pilotos em qualquer área nossa, não só da fisioterapia, na medicina, na advocacia, né, na área de educação, de professores. A gente tem professores e professores, fisioterapeutas e fisioterapeutas. Pilotos e pilotos. Vai depender da habilidade do piloto em saber o que eu quero, em conhecer o carro que eu tenho, saber o que eu quero, quais estímulos, né, quais respostas eu quero gerar nesse carro. E aí eu tenho técnicas para poder gerar isso de forma mais intensa e mais rápida. É exatamente isso que o método MPM faz. O método MPM, a formação do método MPM, já que você tocou no assunto aí, do e-book, a formação do método MPM, ele não é apenas entregar exercícios. Exercício é um veículo. Eles são 3 princípios. Neurofisiologia do movimento voluntário, né? Princípios do método MPM, são 3 pilares, aliás, né? Princípios do método MPM, que são 8 princípios para acelerar a resposta do paciente, para potencializar as respostas do paciente de força, tônus, equilíbrio, estabilidade, consciência corporal, né? E também são as técnicas. Os exercícios são vários, mas são veículos. Quando eu entendo esses 3 pilares, eu domino o processo de reabilitação. Eu tiro o máximo do meu paciente dentro da terapia. Eu sei exatamente se o meu paciente está me engambelando ou não. Eu sei exatamente quando o meu paciente está fadigando ou não. Eu sei exatamente quando o meu paciente está fazendo movimento ou não. Quando ele está fazendo errado, quando ele está fazendo certo. Eu domino o processo de reabilitação. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu sei exatamente as respostas que eu quero gerar. Eu sei exatamente como gerar essas respostas. O exercício é um veículo. E aí, só que esse veículo dos exercícios do método MPM, comparado com o da metodologia tradicional, com a fisioterapia tradicional, aqui, juro por Deus, isso aqui não é arrogância, não. Eu fiz vários, eu fiz Bobat, eu fiz PNF. A minha formação é em neuro. Até que eu entendi isso, o que a gente tem aqui é um Gol. O que a gente tem no método MPM é uma Ferrari. É completamente diferente. É completamente diferente. Então a gente consegue potencializar muito mais a resposta do paciente. Mas também não adianta também você pôr uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Também tem isso. Mas não adianta a pessoa, não é quantidade de exercício, qualidade de exercício que a gente tem que ter. Ok? A Cal falou ali, tudo bem, obrigado. Explicado, Priscila, por que essas alterações acontecem e tal, tá? A Cláudia Fernandes colocou, não, o punho dobrado. O que seria não o punho dobrado? O que é isso? Eu acho que eu me perdi aqui. A Priscila falou, subentendi, doutor ministro, então, o senhor é mesmo que precisa melhorar como trabalhar exercício do método. E se o paciente não trabalha, se ele se recusa a trabalhar, fica difícil ajudar também, né, Priscila? Porque às vezes a gente tem que entender como motivar o paciente, como trazer o paciente para dentro da terapia. Por isso que eu falo, né, quem tem dor tem pressa. Quanto mais resultados a gente gera para o paciente no menor tempo possível, mais motivação a gente gera, mas a terapia ela tem que ser construída de acordo com alguma coisa que motiva o paciente, que é o retorno a uma tarefa do dia a dia da vida dele, né? Não é caminhar por caminhar, mas o que aquilo está comprometendo a vida dele. Aonde que esse problema não deixa eu evoluir? Eu fazia tal tarefa antes e hoje eu não consigo mais. Eu dirigia, hoje eu não consigo mais. Eu quero voltar a dirigir. Então vamos trabalhar sua terapia voltado para a mecânica de movimento do dirigir. Então tudo que ele precisa para voltar a dirigir, eu preciso incluir dentro da minha sessão de fisioterapia.
E aí eu testo antes e testo depois, eu testo antes e testo depois. Aí o paciente enxerga por que ele está na terapia. Isso faz com que ele tenha mais motivação, com que ele se empenhe mais. Mesmo assim, a gente sabe que tem pessoas e pessoas. A gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade, que precisa de mais tempo. Então, é muito relativo. Por isso, qual o protocolo para isso? Não existe protocolo. Eu preciso avaliar caso a caso. Eu preciso entender como cada pessoa reage. Tá? E aí a gente vai moldando e adaptando para essas pessoas. A Priscila colocou, preocupante, vou estudar mais. O que eu sei, doutor Vinícius, é que horas mais rápido, horas pouco tempo depois do exercício do método NPM, sempre trazem grata surpresa. Sim, se você consegue aplicar esses exercícios, a resposta não é só na hora, ela vem uma resposta progressiva, tá? Porque o estímulo é muito grande. A Rosângela Brandão, ô doutor Rosângela, tudo bem? Trabalha muito o corpo todo em um único exercício. Trabalha muito, muito. Um único exercício trabalha muito. Então não adianta ficar aí, eu quero 150 exercícios. 150 exercícios para ficar lá, para cima e para baixo. Agora para um lado e para o outro, 2, exercício 2. Agora vai para frente e para trás, exercício 3. Na boa. Esses 3 exercícios não fez nada para o seu paciente. Exercício 1, pega o braço, estique, volta, pega a perna, movimento para frente, fecha e abre, fecha e abre. Muito legal. Mas isso aí, até a família em casa consegue fazer. A família em casa consegue fazer. Tá? Então a gente precisa gerar mais estímulo, precisa aprofundar mais no processo de reabilitação e entender que a gente precisa potencializar as respostas do paciente, dominar o processo de reabilitação de uma forma que a gente consiga um resultado mais rápido, mais eficiente. É possível? É. Da forma que a gente aprendeu, a resposta é muito lenta? Sim, é muito lenta. Por quê? Porque a maioria dos exercícios vão gerar resultado muito fraco para o paciente, estímulo quase zero ali. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Na prática, os exercícios do e-book trabalham tudo e tanta coisa que para eu conseguir fazer os 12 num só dia, demorou, viu? É muita coisa. Mas aí depende muito da questão da habilidade, da prática, né? Você tem menos vivência, então você vai sentir mais dificuldade. Logicamente, isso é normal, tá bom? O paciente vai sentir mais insegurança, então a partir do momento que você conseguir colocar ele exatamente, utilizar os discos, o paciente conhecer as atividades, você vai conseguir passar pelos exercícios de forma mais rápida, ele vai te dar uma resposta melhor, porque ele vai conhecer os exercícios, ele já sabe o que o exercício vai gerar para ele, e isso é importante, tá? Isso gera uma coisa que a gente chama de antroalimentação. Então, toda vez que a gente está aprendendo uma atividade nova, a gente tem dificuldade. Lembra de você aprender, das pessoas aprendendo a dirigir? Lembra quando você foi aprender a andar de bicicleta? Lembre-se, colocar você agora vai aprender a pilotar um avião, você vai ter dificuldade até aprender, até as coisas ficarem automáticas. Então, quanto mais esse processo de repetição acontece, mais habilidade a gente gera, mais neuroplasticidade para a aprendizagem daquela tarefa está sendo realizada. Então, isso também vai favorecendo você ter mais facilidade na execução dos exercícios, porque o paciente vai entendendo melhor como se portar dentro do exercício, tá bom? Aí ela colocou, e eu amo porque eles dão, além de tudo, uma alegria no paciente. Quando o paciente realiza, ele ganha muita coisa. Um exercício gera muita resposta. Uma alegria no paciente, ele ver que conseguiu vencer todos os limites, tantos limites de tudo que o método faz, e que isso dá mais alegria, aumenta a autoestima e a autoconfiança. Exatamente, porque ele vai sentir mais segurança, mais confiança, mais facilidade de resolver. E aí, a gente tem que corrigir dentro daquilo que o paciente evoluiu, meu paciente evoluiu, opa, agora tá faltando isso. Você falou, tá faltando alguma coisa aqui, tá acontecendo isso. Então agora eu preciso, dentro do exercício, dar mais ênfase em determinadas situações. Que agora eu consigo evoluir com o meu paciente dentro do exercício, então eu vou evoluir com ele dentro do exercício. Vinícius, os exercícios do método PM evoluem? Evoluem. Então dentro do exercício eu consigo evoluir.
de várias maneiras diferentes. E quanto mais eu vou evoluindo dentro do exercício, mais eu vou exigindo controle do paciente, mais resposta ele vai gerando para ele. Tá? E aí ele vai adquirindo mais controle motor, mais neuroplasticidade, mais domínio sobre o movimento, sobre o corpo. A Cacau colocou aqui, pacientes idosos e com essas sequelas podem apresentar resultados positivos a ponto de ganhar alta ou deve sempre estar fazendo fisioterapia para manutenção? Você falou de pacientes idosos com essas sequelas, não falo assim, dessas alterações ou sequelas neurológicas, tá? Cacau, eu vou falar o seguinte, eu falo isso muito. Fisioterapeuta, ele não é educador físico. Fiz uma live, isso eu sei que isso é meio polêmico. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica assim, vou ficar, meu paciente quer ficar. Não, não tem problema. Se o seu paciente quer continuar com você porque ele se sente bem com você, ele quer evoluir, beleza. Qual que é o primeiro objetivo do fisioterapeuta? Reabilitar. Eu reabilitei meu paciente, ele está numa condição que eu consigo agora, que ele consegue fazer todas as tarefas do dia a dia dele, que é para isso que a gente habilita o paciente, habilita novamente para as atividades do dia a dia. Ele adquiriu confiança, ele consegue realizar as atividades com confiança. E a atividade não é caminhar só não, é caminhar para o quê? Tá? É fazer alguma atividade em casa, é no trabalho, é de lazer, é um passeio, é uma atividade doméstica que ele tinha, que ele não estava conseguindo, agora ele consegue com confiança, com segurança, com destreza. Beleza, não sente dor, não desequilibra, beleza, reabilitei meu paciente. Você tá de alta, vou te encaminhar para uma atividade, para você fazer com um educador físico, fazer uma atividade física. Eu quero continuar com você, me gostei de você, porque o idoso ele tem muito isso. Quero continuar com você, gostei de você, tenha confiança, ele não quer mudar. Então, aí sim, mas no primeiro momento a gente vai reabilitar, o objetivo é reabilitar da forma mais rápida possível. E muitas vezes esses pacientes querem continuar. Aí você vai fazer um programa de manutenção para esse paciente, que já não é mais de reabilitação, mas é um programa onde você vai melhorar a performance dele. E isso, por incrível que pareça, acontece muito com o método MPM em idosos. Por quê? Porque o método trabalha o corpo todo, trabalha a força, trabalha o equilíbrio, trabalha a estabilidade. Então, eles começam a ter muita facilidade para subir e descer a escada. Eles começam a ter muita segurança, muita confiança. Então, os pacientes eles querem continuar. Eles melhoraram. Ele te procurou por algum problema, ele melhorou e quer continuar, porque ele percebeu, mesmo, olha que incrível, mesmo pacientes que fazem pilates, inclusive pilates com fisioterapeutas. Olha que coisa louca. A pessoa faz pilates com fisioterapeuta e procura um fisioterapeuta para tratar. Olha que doido. Pessoas que estavam com problema 2 anos, 3 anos, e ninguém resolve. Você vai lá e resolve. Seu objetivo é resolver o problema do paciente. Se ele quiser continuar, ótimo, tá? Então, eu entendo sempre que o objetivo da gente é dar alta. Existem pacientes que têm uma complexidade maior, que são pacientes neurológicos. Esses pacientes, alguns pacientes neurológicos, por exemplo, eu peguei um paciente de AVC, o paciente chegou para mim, lesão recente. Às vezes, você com 10 sessões, você libera o seu paciente. Com 10 sessões, você já deu alta para o seu paciente, porque a recuperação dele, quanto mais cedo ele chega para você, tamanho da lesão, o tipo de lesão, então ele consegue, mesmo que ele chegue para você sem andar, chega na cadeira de rodas, você, com 10 sessões, você dá alta para o paciente. Mas tem pacientes que já têm lesões muito graves mesmo, lesões muito grandes, né? Uma pessoa me procurou ontem, falando do filho dela, que teve uma lesão por conta de um problema que ele teve hereditário, e ele está com 17 anos. Meu Deus, que judiação, assim, foram vários pontos de hemorragia, vários pontos de lesão no cérebro inteiro, em todos os lugares, cerebelo, tronco encefálico, em vários lugares, mesencéfalo, ponte, várias regiões corticais, núcleos da base, no tálamo. Então, assim, foram vários pontos. Então, ficou um paciente que, apesar de ter tido um AVC, teve dos dois lados. Dos dois lados. Então, assim, o paciente ficou muito complexo. É um paciente que, logicamente, vai ter uma complexidade maior no tratamento dele.
né? Ele não tem controle nenhum do movimento. Ele perdeu completamente o controle. Ele não tem um lado comprometido, ele tem os dois comprometidos. Então esses pacientes são mais graves, tá? Eu percebo que o paciente, quando para a fisioterapia, como férias, por exemplo, volta muito ruim. Ah, olha só. Tem um depoimento. Deixa eu ver se está nesse depoimento de uma aluna do método MPN, que ela atendeu uma senhorinha, ela deu alta para essa senhorinha, com 12 sessões. E tem um vídeo dela, ela é de Manaus. Essa fisioterapeuta. E tá lá no meu Instagram. E ela tratou essa paciente e com 5 sessões, 5, 6 sessões, a paciente, ela teve que viajar. A fisioterapeuta teve que viajar, ficou 2 semanas fora, porque o filho dela passou mal, ela teve que ir para outra cidade, ele ficou internada, ficou 2 semanas fora. E ela, não sei se ela falou isso nesse depoimento, nessa live, ela fala assim, quando eu voltei, a paciente não tinha perdido nada. Muito pelo contrário, ela estava melhor do que quando eu saí. Por que isso acontece no método máxima performance muscular? Porque os estímulos são somatizados. Existe, como ele é um método baseado na neurofisiologia, eu explico isso dentro do método, um dos princípios do método, ele mostra uma somatização baseada na neurofisiologia das respostas musculares. E você está gerando neuroplasticidade. Então você consegue manter isso por mais tempo. E ele vai se somatizando. Então você não tem a perda que a gente tem quando está no método tradicional. Porque os estímulos dentro do tradicional são muito menores. É muito menor. Então você ganha pouco. E aquele pouco que você ganha, você perde. Tá? Então faz diferença sim. E isso depende muito da forma como a gente trabalha o paciente, ok? E aí, gente, deixa eu voltar aqui para a gente finalizar, que já deu 9 horas, né? Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar. Eu falei do tipo, né, que a gente percebe uma espacidade em relação à outra, né, da de canivete com a espacidade do tipo roda denteada. E aí, para a gente classificar essa espacidade, existem as escalas, né, que uma das escalas conhecidas que de Ashworth, que é uma escala que ele mede o grau de espacidade. Então, tem o grau 0, não tem espacidade nenhuma, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, até, né, que é a espacidade mais forte. Então, a gente consegue medir essa espacidade. Existe uma escala também que chama Tardieu, acho que é Tardieu que chama, que fala, que o Tardieu, né, não sei como pronuncia, e ela também avalia a espacidade, só que em relação a velocidade do movimento. Né? A de Ashworth, ela mede em relação à resposta de resistência. Ah, tem pouca resistência, grau 1. A resistência está aumentando, né? Grau 2. A outra é em relação à velocidade com o movimento. Se eu faço um movimento muito lento e eu consigo ir quebrando, é um determinado grau. Faço um movimento mais rápido, ele trava numa determinada angulação, é um determinado grau nessa escala, tá? E aí, gente, o que a gente tem que entender para a gente quebrar essa espacidade? Então a gente tem, logicamente, o tratamento medicamentoso, né? Que é comum que as pessoas que passam por esse processo tomarem, né, alguns medicamentos, o diazepam é um deles, baclofeno é um deles, que atuam nesses neurotransmissores que eu mencionei lá atrás. Só que são medicamentos que a gente tem que entender o seguinte, quando eu uso uma medicação para quebrar essa espacidade, para gerar uma hipotonia, essas medicações, elas interferem nos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São substâncias que vão facilitar a passagem do estímulo, favorecer a passagem do estímulo pelo nervo. Aí eu tenho inervação que vai ser excitatória, inervação que vai ser inibitória. Quando eu interfiro nesses neurotransmissores, esses neurotransmissores que estão
ativando nos neurônios que estão envolvidos com os neurônios, eles não estão numa função só, em um local só. Então eu comprometo eles, eu modifico a ativação desses neurônios, que às vezes, desses neurotransmissores, que estão em outras regiões. Então pode ter muitos efeitos colaterais por conta disso, porque eu estou modificando a ação desses neurotransmissores. E aí você vai ter, às vezes o paciente fica extremamente sonolento, vai trabalhar com o paciente está apagado. Não tem como você trabalhar. Então a gente tem, até isso tem que olhar, que horário que o paciente toma a medicação, a dosagem da medicação. Pô, meu paciente está ficando dopado o dia todo. Tem condição? Então tem que rever isso, né? Voltar no médico, rever dosagem, né? Rever horário que toma. A medicação tem uma série de situações. Alguns desses medicamentos, eles podem ser injetável, tá? Injetável no sentido, você coloca uma bombinha, né? Como se fosse uma bombinha para liberação dessa substância de tempo em tempo. Então ele fica algo interno, o paciente não precisa fazer o uso externo. Então ele fica algo interno, implantado nesse paciente e vai fazendo essa liberação. E a gente tem dentro da espacidade o uso muito de toxina botulínica, do Botox, famoso Botox, para quebrar essa espacidade. Porque o que o Botox faz? Ele vai lá na junção da placa neural, onde tem ativação dessa acetilcolina, que também é um neurotransmissor, para passagem do estímulo da inervação para o músculo, e ele vai lá e inibe a ação desse estímulo. Se eu estou tendo uma hiperexcitação e eu preciso desse neurotransmissor para fazer a passagem do estímulo do nervo e ativar o músculo, eu vou lá e inibo a liberação desse neurotransmissor. O que acontece? Relaxamento. Então, Botox, a toxina botulínica, Botox na verdade é marca, tá, gente? Chama toxina botulínica. A toxina botulínica, ela faz uma inibição desses neurotransmissores da acetilcolina que vai impedir que o estímulo nervoso chegue no músculo e aí o músculo não contrai. Aí ele relaxa. Então, é muito comum utilizar nesses pacientes quando a espacidade está muito forte, a gente não está conseguindo quebrar esse padrão de espacidade. Eu não estou conseguindo quebrar o padrão do flexor ou extensor do paciente. Aí eu preciso entrar com esse Botox, certo? Então isso é comum também de utilizar nesses pacientes. E dentro da fisioterapia existem várias técnicas para a gente utilizar. Mas o que a gente tem? Primeiro, um raciocínio que eu quero trazer aqui, isso aqui é bacana. Eu falei lá atrás, prestem atenção que eu acabei de dar uma dica de como quebrar o padrão espaço do paciente. Se dentro do teste, do tipo de espacidade, eu percebo que se no início, quando minha musculatura, quando meu braço está lá no padrão flexor, o músculo que está espástico está todo encurtado, eu tenho mais dificuldade de quebrar esse padrão, de vencer essa espasticidade, porque ela está mais alta no início. E à medida que eu vou angulando, que eu vou ganhando movimento, vai ficando mais leve. Então, quando esse músculo está contraído, essa espacidade fica mais intensa, então eu não posso deixar meu paciente nesse padrão de flexão, nem no padrão de extensão. Se eu quero quebrar a espacidade, eu tenho que quebrar o padrão postural do paciente. Se o braço está em flexão, eu preciso manter esse braço em extensão. Se a perna está em extensão o tempo inteiro, eu preciso manter essa perna em flexão, posicionada em flexão. Certo? Vinícius, mas ele não consegue ficar com esse braço estendido. Lógico que ele não consegue, ele não tem força, a espacidade está muito alta. Então o que a gente usa? Talas. Use talas de posicionamento para esse paciente. Mantenha esse braço em extensão. Mantenha essa mão dentro de um padrão. Eu falei nas deformidades, na live de deformidades, sobre essas talas. Da tala de posicionamento da mão, da tala de extensão do cotovelo. Ah, meu paciente está lá deitado lá e as pernas todas estendidas, o pé apontando para baixo, todo torto lá, porque ele faz um padrão de a ponta do pé para baixo e para dentro, né? Que a gente chama desse pé equino dele. O que a gente tem que fazer? Quebrar esse padrão. Posiciona esse paciente aonde esse membro vai ficar mais em flexão. Ah, mas ele está deitado. Coloque travesseiros embaixo do joelho do paciente. Coloque um apoio, uma almofada alta embaixo do joelho do paciente para ficar em semiflexão. Seu paciente
Está sentado, coloque um sapato no paciente, um tênis, uma tala no paciente que posicione o pé para ficar alinhado e não ficar com a ponta do pé para baixo, para não ficar em inversão. Quanto mais o paciente desalinha, quanto mais esses músculos que estão espásticos estão encurtados, mais intensa fica a minha espasticidade. E a maior a chance de eu gerar uma contratura muscular, de eu gerar uma deformidade articular. Então, uma das formas de eu quebrar a espasticidade é quebrar o padrão que ela gera no paciente e manter esse padrão quebrado o tempo inteiro. Ou seja, orientar a família é extremamente importante. Extremamente importante, ok? E isso só já faz muita diferença. Por que, Vinícius, faz muita diferença? Como eu falei, o encurtamento desses músculos espásticos aumenta a intensidade dessa espasticidade e favorece mais ainda a dificuldade de você quebrar esse padrão. Então, quando eu quebro isso, eu torno ele mais fácil. Dentro da atividade, eu vou pegar esse padrão, quebrar esse padrão, e vou descarregar peso nesse paciente, nesse braço que está espástico. Por que que eu quero descarregar peso? Só que, se meu paciente está espástico, essa descarga de peso não pode ser aquela descarga de peso intermitente, que eu fico indo e voltando. Eu preciso de uma descarga de peso mantida, onde eu apoio e sustento. Por quê? Porque quando eu sustento essa musculatura, nós estamos aqui ativando proprioceptores, eu consigo ativar órgãos tendinosos de Golgi também, o que vai facilitar o relaxamento desses músculos agonistas. Tá? Os órgãos tendinosos de Golgi são outros receptores proprioceptivos também, tá? Que ele age quando a tensão da musculatura está muito grande. Quando a tensão muscular é muito exagerada, ele age. Só que aqui a gente tem um exagero dessa tensão de forma anormal e ele não consegue ativar. Quando eu faço a descarga de peso mantida com o meu membro superior alinhado, por exemplo, né, tô citando o membro superior para vocês visualizarem, que eu alinho, posiciono, mantenho esse ombro encaixado, é muito importante, tá? Aí eu consigo manter esse paciente para pelo menos 30 segundos ali, né, para ele manter essa estabilidade, com o membro alinhado, estabilizado. Então eu estou usando uma tala se o meu paciente não consegue ficar, e aí eu vou trabalhar meu paciente em diferentes posturas, fazendo essa descarga de peso, para que ele quebre mais ainda esse padrão de espasticidade. Associada a quebrar o padrão de espasticidade, eu tenho que fortalecer esses músculos, eu tenho que melhorar a neuroplasticidade do meu paciente, fortalecer não só os músculos antagonistas, no caso, se o meu bíceps aqui é espástico, eu preciso fortalecer o tríceps, mas o meu bíceps também é fraco. Meu bíceps também é fraco. Espasticidade não é força muscular. Não significa que o músculo tem força, esse músculo também é fraco. Então a gente tem que fortalecer o paciente como um todo. Mas se eu quero quebrar, eu preciso dar uma ênfase nesses músculos extensores do cotovelo, do tríceps oral no caso, porque eu preciso facilitar essa quebra desse padrão. E aí eu também preciso fortalecer os extensores de punho e de dedos. Então eu preciso realizar atividades onde eu consiga trazer um fortalecimento desses músculos extensores, ok? Favorecendo esse controle dos opositores dos músculos que estão espásticos. Então a gente vai fazendo isso com o membro superior, vai fazendo isso no membro inferior, tudo dentro do mesmo exercício. Então são vários objetivos dentro do mesmo exercício. Não dá para ficar trabalhando picado, porque tem muita coisa para trabalhar com o paciente, senão a gente não trabalha nada dentro da sessão. Ok? Vinícius, eu posso usar eletroterapia para trabalhar com os pacientes? Lógico que pode usar eletroterapia para trabalhar com o paciente. Tá? Você pode usar para trabalhar uma eletroterapia enquanto você está tentando fortalecer esses extensores, manter o membro estendido, você pode usar. Aí vai de acordo com cada um. Né? Tem gente que gosta mais da eletroterapia. O que você não pode fazer é deixar de pôr a mão no paciente e estimular o seu paciente. Existem várias técnicas aí que as pessoas usam. Né? Eu utilizo o método MPM, porque o método MPM ele é mais completo para a gente trabalhar com o paciente. E aí a gente tem várias técnicas que a gente vai trabalhando nos exercícios e quebrando esses padrões
posturais, esse padrão espástico do paciente também, e dando controle motor para ele. Não adianta nada eu ficar lá só quebrando o padrão espástico do paciente se eu não faço o exercício, se eu não ativo o meu paciente para que ele tenha de volta normalização do tônus, fortalecimento muscular, estabilidade articular, consciência corporal, controle postural. Se eu não devolver isso para o meu paciente, não adianta nada. Acontece que você falou ali, o paciente vai, ele fica mole, depois ele não sustenta. Não sustenta porque não tem o controle ainda. Então eu preciso fazer as duas coisas. Quebrar o padrão espástico e fortalecer, normalizar tônus, melhorar a consciência corporal, aumentar a estabilidade, controle postural, e isso vai acelerando a neuroplasticidade do paciente. E aí, o alongamento, Vinícius, o alongamento ajuda? Ajuda. Se eu estou falando que eu preciso manter esse padrão da espacidade quebrado, eu preciso alongar esses músculos. Então, por isso que eu uso talas de posicionamento. Então, fazer o alongamento ajuda? Fazer o alongamento ajuda. Tá? Só que só fazer o alongamento e não trabalhar esses outros fatores também não adianta nada. Ficar só passivo com o paciente, alongando o paciente e depois vou embora e não fiz mais nada com o paciente, resolveu nada. Ensina a família a alongar que ela alonga. Porque a família tem que alongar. Então, ficar fazendo só passivo com o paciente e não gerar estímulos para devolver o controle motor do paciente, não vai resolver muita coisa na terapia. Mas, logicamente, quanto mais eu mantenho esses músculos espásticos alongados, mais eu vou quebrando esse padrão. Tá bom? Isso vai facilitando. E vai evitando também deformidades e contraturas musculares. Tá bom? O que vocês têm que entender é, não adianta só quebrar a espasticidade. Eu preciso quebrar o padrão espástico, eu preciso devolver controle do movimento voluntário para o paciente. Controle do movimento voluntário não é só força muscular. Força muscular é um dos fatores. Um dos fatores. A gente tem outros fatores envolvidos na resposta motora, tá, do paciente. Eu preciso incluir dentro dos exercícios fatores neurais, fatores musculoesqueléticos. Então, sem trabalhar estímulos somatosensoriais, táteis e proprioceptivos com o meu paciente, você dificilmente vai evoluir bem com o seu paciente. Ok? O Nilton falou, eu tive um AVC hemorrágico há 2 anos, hoje, graças a Deus, estou bem, minha recuperação está sendo muito boa, que falta um pouco de sensibilidade dos dedos do lado acometido. É a AVC, que bom que você está recuperando bem, né? Que bom, graças a Deus. A sensibilidade, né, a alteração sensorial, ela é afetada nos pacientes de AVC. Então a gente tem que fazer também, tem muita percepção em relação à alteração sensorial. Quando a gente fala alteração sensorial, não é só de dor, e não é só de tato, né? Porque essa percepção de toque, isso é tátil, mas a proprioceptiva está muito alterada, que é a capacidade de perceber o próprio corpo. E isso está muito alterado e tem que ser trabalhado no paciente. O Nilson falou assim, boa noite, sobre a falta de sensibilidade na ponta dos dedos. É exatamente por isso, porque quando você altera, tem uma lesão suprassegmentar, você não tem uma lesão só do processamento das informações motoras, você tem uma lesão um comprometimento das informações sensoriais também, tá bom? Principalmente tátil proprioceptiva, tá? A dor também tá envolvida. E a espasticidade provoca dor? Provoca muita dor também, tá? Então você tem uma alteração sensorial também. Precisa ir estimulando para ir gerando uma neuroplasticidade, né, dessas informações sensoriais e você adquirir melhor essa resposta sensorial na mão ali. Por que na mão? Porque na mão a informação sensorial ela é maior. Então, às vezes, o comprometimento dela, você comprometeu mais informações relacionadas a essa mão. Então, depende muito da área sua que foi afetada, na área cerebral que foi afetada. Você vai ter mais comprometimentos em determinadas regiões do que em outras, em determinadas estruturas do que em outras. Tá bom? Por isso que entender aonde a lesão do paciente faz diferença. E às vezes a gente pergunta para o fisioterapeuta, vem conversar comigo, eu estou com dificuldade, me ajuda com esse paciente. Aonde foi a lesão dele? Não sei. Você não pode tratar um paciente, você tem que saber onde foi a lesão, porque você tem que saber o que esperar do paciente. Por que ele está tendo aquela reação? Se você entende aonde foi a lesão,
em qual área do cérebro está a lesão, você entende, você já sabe o que esperar de resposta do paciente. Né? Então aquilo não soa estranho, você já sabe o que você vai ter que abordar. Porque cada estrutura tem uma função, cada estrutura conecta com outras regiões. Então, quando a lesão em determinada estrutura, você já sabe o que pode vir de comprometimento, ok? Wander, usa o baclofeno e faça aplicações do Botox. Então você tem uma espacidade forte, né, Wander? Tem uma espacidade forte. Mantenha essas estruturas, né, esses músculos alongados, mantenha o alinhamento, posicionamento, não deixa ficar entrando em padrão, porque senão depois esse encurtamento, nem o Botox, nem a toxina botulínica resolve. Aí você vai ter que entrar numa cirurgia de liberação de tendão. Então evite que isso aconteça, evite que aconteça deformidades, porque acontece deformidades ósseas também, se ficar muito tempo num padrão só, tá bom? Entenderam? Gente, eu acho que o Instagram vai me derrubar aqui, tá bom? Eu vou ter que encerrar com vocês, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem colocar lá lá no meu Instagram, no YouTube. Eu vou soltar esse vídeo também, vai para o Instagram, vai para o YouTube, tá? E aí vocês podem estar colocando aí essas perguntas de vocês, eu vou respondendo, porque eu sei que gera muita dúvida mesmo nessa situação. Gente, aí o Wander colocou aqui, o Zinclag funciona. Wander, tudo funciona tudo funciona, algumas mais, aí assim, é muito relativo, assim, funciona, tudo funciona, só que tudo tem um mecanismo de ação. E aí eu preciso entender como cada pessoa reage. Então, por exemplo, tem pessoas que vão tomar uma determinada medicação e o efeito colateral dela vai ser muito ruim. Então aí a pessoa vai fazer uso de outra. Então, assim, tudo depende do paciente, do estado do paciente, do que o médico quer com aquela medicação, por que eu vou entrar com ela, por que eu não vou entrar com determinada substância, com determinado procedimento. Então isso é muito relativo, assim, né? Mas tem várias substâncias, vários procedimentos que a gente utiliza para tentar inibir essa espasticidade, quebrar essa espasticidade, mas não é uma coisa só. É isso que a gente tem que entender. Não é uma coisa só. São várias coisas em conjunto. E até mesmo dentro da fisioterapia não é uma coisa só. São vários procedimentos dentro da fisioterapia associado a vários outros procedimentos, né? Tanto do médico, do terapeuta ocupacional, de outros profissionais, né? Não é um profissional só, não é um produto só, não é um exercício só, não é uma técnica só, são várias que a gente vai associando. Então é multidisciplinar também, tá bom? Gente, no mais, fiquem com Deus. Passei demais do tempo aqui. Achei que ia ser rápido de novo, não foi? E quinta-feira a gente está de volta aqui às 8 horas, tá bom, gente? Se eu não respondi aí, se passou batida alguma, vai lá no Instagram e coloca lá, tá? Siga o perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, e indique para outras pessoas, para outros fisioterapeutas também, esse perfil, para que esse conhecimento chegue em mais gente possível, tá bom, gente? No mais, fique com Deus e boa noite. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.